Opa! Voltou, não foi? Foi lá no DIC, deu sua volta, 5 minutos, dei 30 voltas no DIC, me preparando, ó, para o TAF da Polícia Militar do Estado da Bahia. E já voltei, 5 minutos, dei 30 voltas, ó, super em cima, uma pessoa, ó, totalmente atlética, enfim, e estamos aqui voltando para estudar o Estado, dar continuidade ao Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia. No bloco passado, nós estávamos tratando exatamente dos requisitos mínimos para o ingresso na Polícia Militar do nosso Estado. Portanto, nós vamos resumir aquilo que nós estudamos. Nós estávamos de forma específica, se você está acompanhando, esse é o artigo 5º. Olha aqui no artigo 5º do nosso Estatuto. O nosso Estatuto, a Lei 7.990 de 2001, nos ensina, em seu capítulo 2, que trata do ingresso na Polícia Militar do Estado, que são requisitos e condições para esse ingresso. O quê? São requisitos e condições para esse ingresso. 1. Ser brasileiro nato naturalizado. 2. Ter o mínimo de 18 e no máximo 30 anos de idade. 3. Estar em dias com o serviço militar. Estar em dia com o serviço militar obrigatório. 4. Ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos políticos. 5. Possuir idoneidade moral. 5 ainda, essa idoneidade comprovada mediante folha corrida policial militar e judicial na forma prevista em edital. 6, acabei de falar, aptidão física, aptidão mental, comprovada mediante exames físicos, exames médicos, testes físicos, exames psicológicos, tudo isso previsto aí em seu edital. Possuir a estatura mínima, né, para candidatos do sexo masculino de 1,60 m, para candidatos do sexo feminino, 1,55 m. Possuir nível de escolaridade, cuidado, ou formação profissional exigida ao acompanhamento do curso de formação a que se candidata na forma prevista em edital. A IBFC, como a Carlos Chagas já fez, como a Consultec já fez também, vai colocar o nível médio. Não é nível médio, nível médio é o que está estabelecido no edital. O Estatuto fala em um grau exigido. Em um grau exigido, só que esse grau vai ser previsto no edital. Um grau que se tenha como mínimo plausível, mínimo, né, que a pessoa possa acompanhar a formação do cargo ao qual se candidata, beleza? Tranquilos? E em 2009, né, a Lei 11.356, lei estadual, possuía a Carteira Nacional de Habilitação válida. Válida, cuidado! Se você aí não tem sua carteira de habilitação, procure tirar o mais rápido possível, tá certo? E a sua habilitação tem que estar válida, tá? Você já está para vencer, está aí com suas multas, não é? Cuidado, você eventualmente pode sim ser o condutor de uma viatura, beleza? Então, categoria B, válida. Carteira Nacional de Habilitação válida. Também nós vimos no artigo 6º, né, nós temos, aliás, no artigo 6º, de tudo que a gente já estudou, a exigência da realização do concurso público, conforme nós falamos. No artigo 6º nós temos o ingresso na Polícia Militar é assegurado aos aprovados em concurso público de provas ou provas e títulos, que é o que você vai fazer, mediante matrícula no curso profissionalizante, observadas as condições prescritas na lei, no Estatuto, nos regulamentos e no respectivo edital de concurso da instituição. Então, o ingresso na Polícia Militar, no organismo policial militar do nosso Estado, assim como todos os estados do nosso país, é feita mediante o quê? Aprovação em concurso público. Beleza? Vamos ver, por exemplo, como é que cai isso na prova. Será que nós temos alguma questão? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma questão que possa te mostrar. Temos sim. Nós temos 2 questõezinhas que versam sobre esses requisitos mínimos. Ah, Luciana, que nada, isso não vai cair na minha prova, não. Meu querido, minha querida, minha mãe sempre disse para mim, minha filha, é melhor pecar por excesso do que por escassez. Então, se você está diante dessa prova, se você está diante aqui da nossa, digamos assim, do nosso estatuto, da nossa legislação, o ideal é que você dê atenção a tudo. Vamos ver uma prova que foi feita no concurso de oficial da Polícia Militar da Bahia de 2012. Uma das provas mais
difíceis que eu considero. Porque o tamanho da questão cansava o candidato. Não era nem o nível de complexidade. Não foi o nível de complexidade da questão em si, mas sim a forma de estruturar a questão. A forma de estruturar a questão. Olha o que diz essa questão. Questão número 1, 2012, Consultec PM Bahia, oficial da Polícia Militar. Dia 20 de agosto, né? Os integrantes da Polícia Militar, isso se eles não adiarem, porque também saiu o edital do TRE Bahia, né? Que a prova também é dia 20 de agosto. Enfim, os integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem a categoria especial de servidores públicos militares estaduais, denominados policiais militares, cuja carreira é integrada por cargos técnicos estruturados hierarquicamente. A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A hierarquia policial militar é a organização em carreira da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar, consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Você percebeu? Você achou que aqui terminou a questão? Terminou não. Continua. Disciplina é a rigorosa observância. Luciana, essa questão caiu, pode pegar, Consultec 2012. Curso de formação de oficial. Pode pegar. Disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser observados e mantidos em todas as circunstâncias da vida entre os policiais militares. Eles copiaram o estatuto, fizeram uma questão desse tamanho e até agora ainda não perguntou, não fez a pergunta. A pergunta vem agora. Imagine você no dia dessa prova, me diga aí, a situação ainda não terminou. A situação jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhe forem aplicáveis pelo Estatuto e por legislação específica e peculiar, que lhes outorguem direitos e prerrogativas e lhes imponham deveres e obrigações. Pronto. Aqui é que está a pergunta. Olha só. É requisito para o ingresso, é requisito e condição para o ingresso na Polícia Militar. É mole. Luciana, não acredito que essa questão foi feita. Você não acredita que a questão foi feita? Tem certeza? Mas a questão foi feita. Foi exatamente essa. Foi exatamente essa. O que é que você pode me dizer aqui, Luciana? Você vai me dar a licença para falar com você como eu falo com os meninos lá no presencial. Isso aqui é uma técnica de se fazer prova. Isso aqui, o examinador tenta cansar você. E ele vai cansar você se você for uma pessoa desavisada. Tente, eu não estou dizendo para você fazer, mas tente. Quando você se deparar com uma questão como essa, que só aqui, nós tivemos, uma lâmina, 2 lâminas, 3 lâminas para tratar de uma questão. Imagine no dia da prova, isso foi a metade de uma coluna. Isso foi a metade de uma coluna para o curso de formação de oficial. É mole. Quando você se deparar com essa questão, tente ler de baixo para cima. Se você pegasse a última frase, você já saberia o que ele queria. Então, se por acaso acontecer isso na sua prova da IBFC, tente primeiro, antes de ler tudo, identificar a pergunta que se faz no final do texto que ele está escrevendo para você. Se você não identificar, infelizmente, você vai ter que ler todo. Você observa que nessa leitura não tem nada a ver, tudo isso que você acabou de ler, não tem nada a ver com o que a questão pede. Ele falou da hierarquia, da questão da categoria especial, da disciplina, né? Falou da situação jurídica e no final pediu uma condição para o requisito. Uma condição ou requisito para o ingresso na Polícia Militar. Então, muitas vezes, não adianta você ter lido 30.900 vezes o Estatuto. Você precisa também
ter a maturidade de se responder uma questão, para responder a questão. Tranquilo? Bom, vamos lá. Questão que é requisito e condição para o ingresso na Polícia Militar. Possui carteira nacional de habilitação válida, categoria D. Possui idoneidade moral comprovada por folha corrida policial, militar e judicial, na forma prevista em edital. C. Letra C. Ter o mínimo de 18 anos e o máximo de 35 anos de idade. D. Possui estatura mínima de 1,70 m para candidatos do sexo masculino e 1,65 m para as candidatas do sexo feminino. Letra E. Possuir a escolaridade ou formação profissional exigida, mínimo nível médio profissionalizante, ao acompanhamento do curso de formação que se candidata na forma prevista no edital. Percebe? Veja que questão, eu não posso nem falar aqui o que eu queria falar, mas que questãozinha, não é? Como diz lá na Bahia, carne de pescoço. Que questãozinha. Fez o candidato perder, no mínimo aí, 1,5 minutos lendo a própria questão em si. E ao final pergunta qual é o requisito. Qual é o requisito? Letra A está certa? Categoria D? Categoria E? B. Possui idoneidade moral comprovada por meio de folha corrida, policial, militar e judicial, na forma prevista em edital. Isso está verdadeiro. Vamos ver outra. Ter no mínimo 18, no máximo 35, no máximo 30 anos. Possui estatura mínima de 1,70, 1,60, 1,55. Possui escolaridade ou formação profissional exigida nível médio? Nível médio não. Então, resposta certa, possui idoneidade moral comprovada por folha policial, militar e judicial na forma prevista no edital. Me perdoe. Seria a resposta certa, letra B. Tranquilos? Então, não me venha com essa história de porque é estatuto, porque é requisito mínimo, que eu não vou dar atenção. Ledo, engano seu. É preciso que você conheça tudo de tudo. Tranquilo até aqui? Vamos ver outra questão. Questão também, não é, para aluno oficial, CFO, uma questão feita em 2014, a Consultec, né? O Estatuto dos Policiais do Estado da Bahia regula o ingresso, as situações institucionais, as obrigações, os deveres, os direitos, as garantias e as prerrogativas dos integrantes da Polícia Militar do nosso Estado. Sobre os requisitos e as condições para o ingresso na Polícia Militar, dispostos, marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras, claro, né? E falso para a alternativa falsa. Tá certo? Ok? Então, entre os requisitos, é exigido ser brasileiro nato apenas. Ter o mínimo de 18 anos e o máximo de 20 anos de idade. Estar em dia com serviço militar obrigatório, ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos políticos. Possui estatura mínima de 1,60 para os candidatos do sexo masculino e 1,55 para as candidatas do sexo feminino. Possuir idoneidade, Possuir idoneidade moral comprovada por meio de folha corrida policial, militar e judicial na forma prevista em edital. E aí, o que foi que você marcou? Vamos ver? O que é que você tem? Ser brasileiro nato apenas, está verdadeiro ou falso? Vamos ver? O que é que diz ali? Vamos voltar a nossa... Cadê? Aqui. Vamos voltar? Está aqui. Brasileiro nato ou naturalizado? Mínimo de 18, máximo de 30 anos. Estar em dia com o serviço militar obrigatório, ser eleitor e achar-se em gozo dos direitos políticos. Possui idoneidade moral, comprovada por meio de folha corrida, policial militar, na forma prevista em edital. Aptidão física e mental, comprovada mediante exames médicos, testes físicos e exames psicológicos. Estatura mínima de 1,60 para os candidatos do sexo masculino e 1,55 para as candidatas do sexo feminino. Possui escolaridade ou formação profissional exigida para o acompanhamento. Tá certo? E agora, possui carteira nacional de habilitação, categoria B. Vamos ver? Foi o que nós trouxemos aqui. Vamos ver essa questão? Vamos lá. Ser brasileiro nato apenas. Verdadeiro ou falso? Falso. Ter um mínimo de 18 anos e o máximo de 20 anos de idade.
Máximo 30 anos. Falso. Estar em dia com os... Cadê? Estar em dia com o serviço militar obrigatório, ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos políticos. Estar em dia com o serviço militar obrigatório, ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos políticos, verdadeiro. Possuir estatura mínima de 1,60 para os candidatos do sexo masculino e 1,55 para as candidatas do sexo feminino. Verdadeiro. Também, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Possuir idoneidade moral comprovada por meio de folha corrida policial, militar e judicial na forma prevista em edital. Então, é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Veja, o que é que nós temos aqui? Nós temos, foi falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, não foi? Foi. Eu falei falso no final, não foi? Verdadeiro. Não é a letra A. A resposta certa é a letra C. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Portanto, a resposta certa, letra C. Aqui deve ter sido na hora de formatar, mas a resposta correta é a letra C. Olha lá, olha aqui. Ser brasileiro nato apenas, está verdadeiro ou falso? Falso. Nato ou naturalizado, não é isso? Ter um mínimo de 18 e o máximo de 20 anos. Falso também, o máximo 30 anos. Estar em dia com o serviço militar obrigatório? Sim. Ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos políticos? Sim. Possui estatura mínima de 1,60 para os candidatos do sexo masculino? Sim. 1,55 para os candidatos do sexo feminino? Sim. Possui idoneidade moral comprovada por meio de folha corrida policial, militar e judicial na forma prevista no edital. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Logo, resposta certa, letra C. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Resposta correta, letra C. Tranquilos? Não é a letra A. Letra C. Muito bem, muito bem. Vamos voltar à explicação? Vamos ver qual é o tópico que nós temos que falar agora? Nós vamos falar de algo muito bacana, muito interessante e que caracteriza fundamentalmente a nossa atividade, que é o nosso compromisso de honra. O nosso compromisso de honra. Ao assumir os seus deveres e seus compromissos, não é? Nós temos que assumi-lo. Essa assunção deve ser feita de forma consciente. E isso é um procedimento formal, grave. A assunção dos deveres, das obrigações militares é uma assunção formal, é feita mediante compromisso, juramento, é um procedimento formal. Esse procedimento tem um caráter solene e deverá ser prestado na presença da tropa. Você vai ter um juramento, você vai fazer um juramento, amém, amém, Luciana, muito bem. Então você vai fazer um juramento perante a sua tropa. Isso é um procedimento formal e solene. O Estatuto prevê que a assunção dos deveres e compromissos militares deve ser dada de forma formal, deve ser feita de forma formal. Você vai fazer um juramento perante a tropa, diante de autoridades, e você vai assumir de forma consciente as suas obrigações. O compromisso tem caráter solene e deverá ser feito diante da tropa, lá no Dendezeiros, lá na Vila Militar, com certeza lá próximo ali à Igreja do Bonfim, ali na Ribeira, tá certo? De lá você sai, a gente vai ali tomar um sorvete na sorveteria da Ribeira, uma maravilha. Mas enfim, atenção, esse compromisso de honra, já acabei de falar, tem caráter solene? Sim. É prestado na presença da tropa aqui? Sim. E é feito no ato da investidura do policial militar. A investidura ocorre com a posse. Você é servidor público, você vai ser investido de cargo público. Você vai assumir os compromissos, os deveres, as obrigações do seu cargo.
Tranquilo até aqui? Essa assunção é prestada diante da tropa de forma solene, com caráter formal, tem caráter formal, solene. É feita de forma consciente. Você vai prestar um compromisso, vai prestar um juramento. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Isso cai na prova. Isso cai na prova. O compromisso de honra tem caráter solene, prestado na presença da tropa e será feito no momento da investidura. Eles vão colocar no momento da nomeação. Estará o quê? Errado. Não é no momento da nomeação. Nomeação é ato de provimento originário. É o único ato de provimento originário. Você vai prestar o compromisso de honra no momento em que for investido de cargo público. Esse momento ocorre com a posse do seu cargo. Tranquilos? Então vamos resumir. Vamos resumir. Isso está no artigo 7º do seu estatuto. Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, prestará o compromisso de honra, na qual afirmará a sua aceitação consciente, das obrigações de um policial militar, das obrigações e dos deveres policiais militares, e manifestará o propósito firme à disposição de bem cumpri-los. Esse compromisso tem caráter solene. O compromisso de honra tem caráter solene. É uma solenidade, é formalidade e será prestado pelo policial na presença da tropa, no ato da sua investidura, conforme os seguintes dizeres. E aí vem seu juramento. Eu estou falando para os meus meninos, eu não gravaria, eu não iria decorar esse juramento agora, mas se você ama tanto assim, você pode já gravar sem problema nenhum. Você já pensou se ele troca uma palavra nesse juramento? Enfim, estamos diante da IBFC, ok? Qual é esse juramento, Luciana? Ao ingressar na Polícia Militar do Estado da Bahia, prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens legais das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública, à segurança da sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Olha que lindo! É o seu compromisso de honra, que tem caráter solene, é algo formal, é prestado na presença da tropa e é feito no ato da investidura. Agora, se você for promovido, aí ó que maravilha, aí já é diferente. Ao ser promovido ou nomeado ao primeiro posto, o oficial, olha como o juramento é diferente, o oficial prestará compromisso em solenidade especial nos seguintes termos: perante as bandeiras do Brasil e da Bahia, pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar do Estado da Bahia e dedicar-me inteiramente ao seu serviço. Dedicação integral ao serviço policial militar. Você trabalha, você vai exercer, você já viu no bloco passado dessa aula 1, o quão especial você será enquanto servidor. O quão especial você será. É uma categoria especial, porque a própria atividade é atividade de segurança pública. Então, o juramento, o compromisso de honra prestado diante da tropa tem caráter solene, feito no momento da investidura, são esses daqui. Tranquilos? Tranquilos até aqui? Você não precisa decorar, é bom que você saiba. É bom que você saiba. Vamos supor que ele troque, sei lá, as bandeiras do Brasil, da Bahia e de todos os estados brasileiros. Sei lá, estará errado, entendeu? Então, é uma questão. Vá saber o que pode acontecer. Eu já pedi para os meninos tentarem gravar. Espero que você também consiga, ok? Vamos voltar aos tópicos. Vamos falar agora da hierarquia policial militar. Da hierarquia policial militar. Os postos e as graduações. Os postos dos oficiais, as graduações das praças. Vamos falar sobre isso?
postos e graduações da escala hierárquica militar prevista no nosso estatuto, previstos na Lei 7.990. Quais são eles? Olha, os postos e graduações da escala hierárquica são os seguintes. São oficiais: o coronel PM, o tenente coronel PM, o major PM, o capitão PM, o primeiro tenente PM. Espero que você consiga também e consiga fazer, né, o concurso do nosso corpo, né, do curso de formação de oficial, dia 20 de agosto. São praças especiais: o aspirante a oficial PM, o aluno do curso de formação de sargento PM, o aluno do curso de formação de cabos PM, o aluno do curso de formação de soldados PM. E são praças, o subtenente PM, o primeiro PM, o cabo PM, soldado primeira classe PM. O posto. O que é o posto? Oh, peraí, acho que mudei aqui, não foi? Vamos lá. Posto. O que é o posto? Posto nada mais é do que o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do governador do estado e registrado em carta patente. Eles vão trocar. Posto é graduação, né, hierárquica do oficial. É a graduação, é o grau hierárquico para um oficial. Isso é um posto. O posto é conferido pelo governador. Eles vão colocar que é conferido pelo comandante geral. Errado. E será registrado em carta patente. Já a graduação é o grau hierárquico do praça, conferido pelo comandante-geral da Polícia Militar. Posto é do oficial. Graduação é o grau hierárquico do praça. E a graduação é conferida pelo comandante-geral da Polícia Militar do nosso estado. Pelo comandante-geral da Polícia Militar do nosso estado. Beleza? Eles vão trocar. Os praças especiais, por sua vez, são os aspirantes a oficial PM e os alunos do curso de formação para o ingresso nos quadros da PM. Então, praças especiais são aqueles que são os aspirantes oficial PM, tá certo? A oficial PM. Bem como os alunos dos cursos de formação. Luciana, é preciso gravar? É sim. É sim. Você está recebendo a sua lei seca, você está recebendo essas lâminas, então é preciso que você dê atenção, sim. Eles vão trocar. Praça especial, portanto, são os aspirantes a oficial PM e os diversos alunos dos cursos de formação para o ingresso nos quadros da OPM Bahia, tá certo? Do organismo do OPM, do Organismo Policial Militar do Estado da Bahia, ok? Muito bem. Luciana, tem algumas exposições a mais que a gente precisa saber? Tem sim. Você sabia que a todos os postos e todas as graduações deve ser acrescido a denominação PM. Isso é fato, você já sabe, você conhece. Você é uma categoria que você tem aí toda a questão da hierarquia e da disciplina. Então, a todas as denominações que possam existir, todos os postos e graduações, serão acrescidas à designação PM. Se você for um policial do quadro complementar e do auxiliar, você também, né, o seu posto será acrescido, né, será seguido da designação policial militar e da abreviatura da sua especialidade. Se você fizer parte, por exemplo, né, do quadro complementar, do quadro auxiliar, o posto desse oficial será seguido da designação policial militar e da abreviatura da sua especialidade. Sempre que você estiver na reserva, por exemplo, e se você for um policial da reserva, Luciana? Bom, se a pessoa for um policial da reserva, remunerada ou reformado, que nós vamos ver também, não é? E fizer uso do posto graduação, também deverá fazê-lo com as abreviaturas indicadoras da sua situação. Se ele é reformado, se ele está na reserva remunerada. Beleza? Onde é que nós podemos ver isso aqui? Aqui, atenção. A todos os postos e graduações será acrescida a designação PM.
Claro, para que as pessoas entendam que ali existe um policial militar. Essa instituição completamente, totalmente, digamos assim, hierarquizada, formal, altamente formal, e uma das que tem maior credibilidade ainda nesse país. Pelo menos para mim, né, a maior credibilidade eu dou à minha PM. Quando se tratar de policial militar, dos quadros complementar e auxiliar, o posto será seguido das designações policial militar e da abreviatura da especialidade. Sempre que o policial militar da reserva remunerada, que você vai estudar o que é, ou reformado, fizer uso do posto ou graduação, também deverá fazê-lo com as indicações, né? Com as abreviaturas indicadoras da sua situação. Ou você está na reserva remunerada, ou você está reformado. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre a precedência? Vamos falar um pouco sobre a precedência ou ordenação hierárquica? Ou ordenação hierárquica? A precedência se refere a policiais que possuam, que ocupem aí, por exemplo, o mesmo posto ou graduação. Isso vai ser estabelecido pela antiguidade ou pelo quadro. Eu posso ter um policial, digamos assim, que tenha o mesmo posto que o meu, é um capitão, é um major, mas quem é precedente ao outro? Qual dos dois precede ao outro? Isso nós vamos ter, né, que saber. Eles vão perguntar, tem uma série de nuances que a gente precisa conhecer, Precedência é também chamada de ordenação hierárquica, está aqui. E se refere a militares que ocupam o mesmo posto ou graduação. O mesmo posto ou graduação. Isso será estabelecida, a precedência será estabelecida pela antiguidade ou pelo quadro. A antiguidade, ela tem que ser contada. Como é que eu sei quem é mais antigo? A antiguidade será contada da data da assinatura do respectivo ato de promoção ou nomeação. Então, no momento em que eu sou promovido a um major, a um tenente, capitão, a um major, no momento que eu sou promovido, eu vou contar daquela data da assinatura ali. Tá certo? Ou da minha nomeação, que é ato de provimento originário. Ou da minha nomeação, que é o ato de provimento originário. E isso se outra data não for fixada de forma expressa. E isso se outra data não for taxativamente o quê? Fixada. Então, a antiguidade eles vão perguntar, é contada da data da assinatura do ato da respectiva promoção ou nomeação. Eles vão colocar do ato de provimento, do ato de investidura, do ato da reversão, do ato da promoção ou da nomeação. Sempre não. Se tiver uma outra data, data taxativamente fixada, então vai valer a outra data que foi taxativamente fixada, expressamente fixada. Mas a regra geral é que a antiguidade será contada a partir da data da assinatura da respectiva nomeação, da respectiva promoção, tá certo? Luciana, mas e se houver igualdade, né, da antiguidade? Como é que vai fazer? Se houver data igual, se houver igualdade de data, como é que eu faço para estabelecer a precedência entre os policiais militares do mesmo posto, da mesma graduação? Como é que eu faço isso? Através das regras estabelecidas no nosso estatuto. Vamos ver aqui? Aqui nos diz, havendo igualdade, a antiguidade será estabelecida entre policiais militares do mesmo quadro pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros existentes na instituição. Então, a sua respectiva escala numérica. Você sabe que você vai entrar na escala, você vai ter uma numeração sua. Então, se houver igualdade de data, se eu estou no mesmo quadro, então eu pego aqui, né, pela posição, na respectiva escala numérica. Aquele que for precedente ao outro, aquele que vier antes do outro na escala numérica, esse é o precedente.
Nos demais casos, isso vai ser contado pela antiguidade no posto ou graduação anterior. No posto ou graduação anterior. Então, na graduação anterior, você era um tenente, passou a capitão. Você era um capitão, passou a major. Tá certo? Caso ainda subsista a igualdade, nesses casos aqui, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, à data de praça e à data de nascimento, para definir a precedência. Como é que é? Veja, a precedência, havendo aí, né, igualdade de data, a precedência será estabelecida, a antiguidade, precedência, será estabelecida entre policiais militares do mesmo quadro pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros existentes no OPM, tá certo? No organismo policial militar. Tranquilo. Nos demais casos, a precedência vai ser estabelecida pela antiguidade no posto ou graduação anterior. Caso ainda subsista essa igualdade, porque nós estamos trabalhando com a questão da igualdade. Eu não consegui estabelecer, houve igualdade. Quem é precedente ao outro? Então, essa antiguidade vai ser contada assim. Caso ainda subsista a igualdade, eu preciso agora recorrer a outros critérios. Quais são os critérios, Luciana? Os critérios sucessivos. Eles vão colocar cumulativos. Eles vão colocar cumulativos. Cumulativos não, são critérios sucessivos. Eu vou para o grau hierárquico anterior. Não conseguindo, eu vou para a data de praça, a data de nascimento, para definir a precedência, sendo considerados mais antigos, respectivamente, os de data de praça mais antiga e de maior idade. Quem tiver a praça mais antiga, quem for o mais idoso, esse será considerado, portanto, aí o mais antigo. Tranquilos até aqui? Conseguiu entender? Dúvidas, você já sabe, professora Luciana Medeiros@gmail.com. Tá certo? Ok? E siga a gente também no YouTube, tá? A gente tem um canal, professora Luciana Medeiros. De vez em quando eu coloco lá alguns vídeos sobre outras disciplinas que a gente também trabalha, tá? Tem algumas questões lá comentadas. Nos siga também lá no YouTube, tá certo? Professora Luciana Medeiros. E no Instagram também a gente tá lá, beleza? Muito bem. Vamos ver o que nós temos mais aqui? Bom, nós temos também, em condição de igualdade, né? Nós temos os alunos de um mesmo órgão de formação de policiais militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente quadrados nas hipóteses 1 e 2 que nós acabamos de estudar. Então, se por acaso houver empate entre os alunos de um mesmo órgão, não é? E isso não esteja estabelecido nos critérios anteriores, nós vamos trabalhar com essa precedência, com essa antiguidade, de acordo com o que foi estabelecido no regulamento do respectivo órgão. Tranquilos até aqui? Muito bem. Outros pontos que nós precisamos tratar para a sua prova. Outros pontos que nós precisamos tratar para a sua prova. Luciana, e se houver nomeação coletiva? Como é que fica? No caso de conclusão de curso, no caso de promoção ao primeiro posto, como é que fica a graduação? Meu filho, nesse caso de uma nomeação coletiva, havendo aí, né, sendo feita em virtude de conclusão de curso, para que se determine essa precedência, então nós vamos prevalecer, nós vamos pedir, nós vamos solicitar as notas e essa ordem vai ser estabelecida, né, para a classificação. Que ordem? A ordem das suas notas, a ordem de classificação obtida no curso. A ordem de classificação obtida no curso de formação, tá certo? É a que vai prevalecer. Tranquilo até aqui? Tranquilo? No caso, portanto, de nomeação coletiva, por conclusão de curso e promoção ao primeiro posto ou graduação, prevalece o quê? Prevalece para efeitos de antiguidade o quê? A nota obtida na classificação do seu curso, tá certo? A ordem de classificação obtida no seu curso. Por isso que vocês ficam lá, não é? Pegando, Lucinha, por favor, minha pró. Eu digo, ok,
tá certo? Os meus alunos, eles ficavam lá assim, em cima de mim, professora, por favor, e tal. Tem que tirar dúvida realmente. Mas eles ficam mesmo, porque vocês ficam mesmo, porque você sabe que no momento de estabelecer aqui, né, a sua antiguidade, no caso de uma promoção, não é, de uma nomeação coletiva, perdão, de uma nomeação coletiva por conclusão de curso, promoção, não é? O que vai prevalecer é a ordem de classificação obtida no seu curso, ok? Tranquilos até aqui? Luciana, e em igualdade de posto-graduação? Em igualdade de posto-graduação, obviamente que os militares da ativa, eles têm precedência, né, sobre aqueles que estão na inatividade. Em igualdade de posto-graduação, está aqui, os militares da ativa têm precedência sobre aqueles que estão na inatividade. Beleza? Tranquilos? Em igualdade de posto-graduação também é preciso chamar a atenção que a precedência entre os policiais militares de carreira na ativa e os convocados, que são aqueles, né, da reserva remunerada, é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto-graduação. Luciana, acho que confundiu aqui minha cabeça um pouco. Eu não entendi isso aqui, não. Olha, você sabe que uma das situações institucionais do policial militar é estar na reserva remunerada. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, talvez no próximo bloco. O que é que acontece aqui? Você na reserva remunerada, você pode ser convocado por ato do governador do estado, a critério, né? Conveniência, oportunidade da administração pública, ser convocado por ato do governador do estado. E aí você vai ter que aceitar, você vai ter que justificar, tá certo? E aí você, estando na reserva remunerada, em regra, não é? Você pode ser convocado, e sendo convocado, você volta para a atividade. Nesse caso daqui, como é que eu vou estabelecer a precedência? Você entendeu o que está acontecendo aqui? Você entendeu? Você estava na reserva remunerada, você foi convocado. Agora você está em atividade, você estava inativo, agora você está em atividade. Você passa para a atividade. Um convocado é uma situação institucional de um policial em atividade. Só que o convocado é aquele que anteriormente estava na reserva remunerada. Percebeu o problema aqui? Então veja, a precedência entre policiais militares de carreira na ativa e os convocados que estavam na reserva remunerada é definida pelo tempo de efetivo exercício no posto ou graduação. Então você tinha uma pessoa que estava na atividade, passou para a reserva remunerada, tinha um posto, tinha uma quantidade de tempo de exercício naquele posto, só que agora está sendo convocado. E precisa estabelecer a precedência entre aqueles que estão efetivamente na atividade. Tá certo? Nesse caso, nós vamos contar de acordo com o quê? Com o tempo de efetivo serviço no posto ou na graduação. E se houver igualdade no posto ou graduação, é mole. Em igualdade de posto ou graduação, os oficiais do quadro de segurança terão precedência sobre os oficiais do quadro de oficiais auxiliares da Força Militar, da Polícia Militar. E estes auxiliares terão precedência sobre os oficiais do quadro complementar de oficiais policiais militares, não é? Você é um médico, você é um dentista, então, enfim, os de segurança têm precedência sobre os auxiliares. E estes têm precedência sobre os do quadro complementar, tá certo? O que é que a IBFC vai fazer comigo, Luciana? Ela vai trocar. Ela vai dizer, os oficiais do quadro de segurança terão precedência sobre os oficiais do quadro complementar. E estes terão precedência sobre os oficiais do quadro auxiliar. Verdadeiro ou falso? Falso. Então, aqui nós temos segurança, depois auxiliar, depois complementar. Tá certo? Complementar, ok? Essa é a ordem aí de precedência, tá certo? Entre os oficiais que estão em igualdade de posto ou de graduação. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Muito bem, muito bem. E as relações
Deixa eu apagar aqui. E as relações de precedência entre as praças especiais e os demais praças, e as demais praças. Como é que é feita? Bom, é feita assim. Aqui, infelizmente, é o que? Gravar. Não tem jeito. É como eu falo com os meninos, aqui é GVC. Gravar vai cair, tá certo? Bom, o que é que nós temos aqui? Eu tenho aqui que estabelecer a precedência entre as praças especiais e as demais praças. Nesse caso, o aspirante oficial é hierarquicamente superior às praças. O aluno oficial é hierarquicamente superior aos subtenentes. O aluno de curso de formação de sargento é hierarquicamente superior ao de cabo, ao cabo. Tá certo? Tranquilas até aqui, ok? Isso aqui, GVC, gravar vai cair. Não tem outra forma para ensinar, ok? Infelizmente aqui é você ler 30.900 vezes, caindo, você vai ter que responder a resposta certa. Tranquilo? Ok? Tá aqui o seu quadro, dê uma pausa, copie, repita 15 vezes, etc. Que aí vai dar tudo certo. Nossa prova é prova de trocar, fazer trocadilho. Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. Voltando à explicação. Formas de provimento. Ora, você sabe, nós estávamos falando sobre isso. Você é sim um servidor público militar, categoria especial de servidores públicos do nosso estado da Bahia. E como servidor público, você precisa primeiro ser aprovado em concurso público de provas e títulos. E precisa prover, né? Você precisa tomar posse do seu caso, precisa ser investido em cargo público. O cargo está vago, ele precisa ser preenchido, ele precisa ser provido. O provimento é ocupação de cargo. O cargo provido significa dizer que a vaga está preenchida e você vai ocupar a vaga. Amém? Muito bem. Fez para onde? Para Juazeiro? Você fez para Barreiras? Você fez para onde? Me escreva, me conte. Mentira, não conte a ninguém, ó. Boca de siri, fique calado, não fale a ninguém para onde você fez, tá certo? Tranquilo? Nem para mim. Não quero nem saber, eu só quero que você passe e me chame para ir lá conhecer a cidade, porque não são todas as cidades do interior da Bahia que eu conheço algumas, né? Mas também não são todas, tá certo? Também a Bahia é um estado enorme, né? Enfim, bom, o provimento. Provimento é a ocupação de cargo. Cargo provido significa dizer que a vaga foi preenchida. Cuidado, principalmente você que já estudou 8.112, não é? Você que está estudando 8.112 para o TRE Bahia, para o TRE Paraná, cuidado. Aqui, as formas de provimento não são as mesmas que a 8.112. Aqui nós temos uma quantidade menor de formas de provimento. Lá na 8.112, não. Lá na 8.112 tem reversão, readaptação, promoção, aproveitamento, etc. Aqui não. Aqui nós temos 3 formas de provimento. A primeira delas, que tem que ter em todas, é a nomeação, que é a única forma de provimento originário. A nomeação é forma de provimento originário. Aliás, é a única forma de provimento originário. É quando você efetivamente, o quê? Você efetivamente, cria o vínculo com a administração pública, quando você vai ser o quê? Nomeado. A administração pública vai nomear você, vai sair sua portaria de nomeação. Provimento, nomeação. Segunda forma de provimento é a reversão. Reverter aos quadros da administração. Reverter aos quadros da administração. Reversão também é forma de provimento. E, finalmente, a reintegração. Nomeação, reversão, reintegração. Eles vão colocar que a nomeação, a reversão, a reintegração e o aproveitamento são formas de provimento errado. Eles vão colocar que a nomeação, a reversão, a reintegração e a promoção são formas de provimento existentes no Estatuto. Errado. Eles vão colocar que a nomeação, a reversão e a reintegração são as únicas formas de provimento previstas no Estatuto. Verdadeiro. É na pegada da prova que a gente faz aqui a nossa aula aqui no LAC. Tá certo? Então, na pegada da prova, nomeação, reversão e reintegração. A nomeação farciar, primeiro, em caráter permanente. Quando se tratar de cargo de provimento, quando se tratar de provimento de cargo de carreira,
que é o que você vai fazer. Então, nomeação, cargo de carreira, você será nomeado, ou em caráter temporário, transitório, quando se tratar de cargos de livre nomeação e livre exoneração. São os cargos de confiança, de livre nomeação e livre exoneração. Lembrando, a exoneração não tem caráter, em regra, punitivo. Demissão, sim, tem um caráter punitivo. A exoneração você pode pedir para sair, você não quer mais participar, fazer parte dos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia, que eu espero que isso não aconteça, então você pede para sair, tá certo? Pede para sair, enfim, ok? Então, a nomeação far-se-á em caráter permanente cargos de provimento, para os provimentos de cargo de carreira e em caráter transitório e temporário para aqueles cargos que são considerados de livre nomeação e livre exoneração. O que é que a IBFC vai fazer comigo, Luciana? A IBFC vai trocar, e você já sabe disso. Ela vai colocar que ele vai fazer aqui uma nomeação em caráter permanente para os cargos de livre nomeação e livre exoneração. Tá certo? Ok? Errado. E haverá uma nomeação em caráter temporário para os cargos de provimento, né? Para os cargos de provimento, né? Para o provimento em cargo de carreira. Eles vão trocar. E, por gentileza, favor, não errar. Luciana, é assim que vai cair? É assim. Eu troco o meu nome de Lu para Luciana, como não vai ser assim que vai cair. Nós temos nenhuma questão de estatuto da IBFC, tá certo? As questões que nós vamos trazer são das provas passadas e algumas simuladas feitas por mim mesma, que nós vamos tratar aqui durante as nossas aulas, ok? Então é por isso que eu peço a você que estude ao fim dessa aula número 1, você estude o que nós tratamos aqui, porque nós vamos ter sim questões ao longo das nossas aulas, tranquilas até aqui, questões que já foram aplicadas, como também questões o quê? Questões simuladas, ok? Nomeação em caráter permanente e em caráter, né, temporário. Permanente para os provimentos do cargo de carreira e temporário para o de livre nomeação e livre exoneração. Muito bem. Quem é que pode me dar posse, Luciana? Isso também já caiu em diversas provas lá na Bahia, tanto pela Consultec, feita pela Consultec, quanto feita também pela FCC. Quem é que pode, quem é competente para nos dar posse? A posse, né, ela ocorre no momento da investidura. A investidura ocorre com a posse. Quando você toma posse do cargo público, você vai estar investido de cargo público, assumindo suas obrigações, seus deveres enquanto policial militar. É competente para dar posse tanto o governador do nosso estado, não é, como também o nosso comandante-geral da Polícia Militar, ok? Com relação à reversão, o que é a reversão? Reversão nada mais é do que o ato pelo qual o policial militar retorna ao serviço ativo, podendo ocorrer nas seguintes hipóteses. Então, eu tenho aqui a obrigação de falar aqui uma coisa para você. A reversão é simples, essa primeira parte aqui é simples, a volta do policial para o serviço ativo, mas o que eu fico mais preocupada e preciso que você aprenda desde já são as hipóteses em que ocorre a reversão. Bom, a reversão ocorre quando cessar o motivo que determinou a sua agregação. Ops, o que é agregação? Desde já, eu vou dar uma hipótese de agregação, que é aquela que você conhece no direito constitucional. Aqui nós vamos estudar quais são as hipóteses de agregação, mas desde já eu vou te dar aquela que você conhece lá do direito constitucional. Lembra? O militar alistável, elegível, será agregado, né, desde que contar com mais de 10 anos de efetivo exercício, será agregado à autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. E, se contar com menos de 10 anos, será afastado. Lembra disso quando você estudou direitos políticos? O militar, né, elegível, que contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado e, se eleito, passará no ato da diplomação para a inatividade, tá certo? Essa é uma hipótese de agregação, tá certo? Você vai ser agregado, se você se candidatar a um cargo eletivo, você vai estar adstrito, né, à autoridade superior, ok? Então, você vai reverter, você vai voltar
a atividade quando os motivos que determinaram essa agregação cessarem. Então, quando cessar o motivo que determinou a sua agregação, devendo retornar à escala hierárquica, ocupando o lugar que lhe competir na respectiva escala numérica na primeira vaga que ocorrer. Então, ao término do seu mandato eletivo, você volta, né, para os quadros da nossa administração, para a escala hierárquica na Polícia Militar do Estado da Bahia. A reversão é o ato pelo qual o policial militar retorna ao serviço ativo. No caso que eu estou dando aqui, trazendo primeiro, né, vou trazer outros exemplos quando falar de agregação. Mas agora, que é o exemplo que você conhece, que lá do direito constitucional, quando terminar o mandato, você não foi reeleito, você volta para o seu serviço militar, tá certo? Também será revertido, né, quando cessar o período do mandato eletivo. Acabei de falar. Quando cessar o período do mandato eletivo, devendo retornar ao mesmo grau hierárquico, ocupando o mesmo lugar, né, que lhe competir na escala numérica no momento da sua transferência para a reserva remunerada. Porque você lembra o que eu falei ali e o que o seu professor de constitucional lhe explicou? O militar, desde que elegível, se contar com mais de 10 anos, será agregado e, se eleito, passará automaticamente, no momento da diplomação, para a inatividade. A inatividade em que situação institucional? Na reserva remunerada, tá certo? E está aqui o que está explicado, está aqui o que está disposto no Estatuto e também o que traz lá a nossa Constituição, o disposto também na nossa Constituição. Então, acabou esse mandato, você vai ser revertido aos quadros da administração. Quem são competentes para determinar a reversão, Luciana? Quem são os competentes para determinar a reversão? O governador do estado ou alguém que lhe faça, às vezes, uma autoridade, por ele delegada, quanto aos oficiais. Quanto aos oficiais, é o governador do estado. Quanto aí, né, aos praças, as praças, né, aí quem vai fazer essa reversão é o comandante-geral da Polícia Militar ou quem lhe faça, às vezes, e na pegada da prova, mais uma vez eles vão trocar. Eles vão dizer que são competentes, é competente para determinar a reversão no que tange os oficiais, quem? O comandante-geral. Estará errado, você estará errando a questão. Você não, porque você estudou aqui no LAC, você estudou comigo, tá certo? Mas o outro candidato, ele vai errar, tá certo? Não pode errar questão simples. E é uma questão que pode sim cair. Então, com relação à reversão, é competente para determinar essa reversão o governador do estado com relação aos oficiais e o comandante-geral da Polícia Militar com relação aos praças. Tranquilo até aqui? Tranquilo? E a reintegração, para terminar nossa aula de hoje? E a reintegração? Luciana, a reintegração é o seguinte, reintegração aqui é o seguinte, terminando esse bloco aqui, né? A reintegração aqui é o seguinte, reintegração é o retorno do policial militar demitido ao cargo anteriormente ocupado ou resultante de sua transformação, quando invalidada o ato de afastamento pela via judicial ou sentença judicial transitada em julgado ou pela respectiva via administrativa. Reintegração é o seguinte, reintegração é quando o policial militar foi demitido injustamente, passou pelo processo administrativo todo e aí foi, expulso da Polícia Militar de forma indevida, né? Entra com uma ação de reintegração e volta para os quadros da administração. Por quê? Porque invalidou esta demissão. Invalidou pela via judicial ou pela própria via administrativa. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Você entendeu tudo até aqui? Você entendeu? Pois bem, lembra que eu tenho que ir ali no dique do Tororó? Não, agora eu não vou no dique não. Agora eu já sei onde eu vou. Eu vou dar uma voltinha, eu vou correr de Itapuã até o Farol da Barra. Olha que coisa linda, passando por Piatã, passando por Placafó. Olha que coisa maravilhosa. Olha, eu vou da Sereia de Itapuã, na entrada da Dorival Caymmi, até o Farol da Barra e vou voltar em 5 minutinhos. Não saia daí. Fique com a gente. Um beijo e até já!